que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos voltando aqui no nosso segundo bloco e estamos falando aqui sobre o capítulo 23º, lembrando que o programa novamente está fazendo uma leitura do Evangelho como se fosse um manual do usuário da vida, né? E do viver, de maneira que a gente possa tirar o melhor proveito possível para o nosso crescimento espiritual, sem as noias de querer ser perfeito, mas também sem ficar na psicose do desleixo, né? Porque uma coisa é a neurose da perfeição e a outra é a psicose do deixa como tá para ver como é que fica. Não, o que eu posso fazer, né, para viver da melhor maneira possível dentro do que eu tenho, do meu real tamanho? E os capítulos 21º até o 28º, a gente falou que são os nossos instrutores. E o 23º fala sobre a estranha moral, nos alertando de que nós devemos, um dos nossos grandes instrutores é o nosso bom senso. Ok? E aí na primeira parte que ele fala sobre odiar os pais, o bom senso diz o seguinte, não é exatamente isso que Jesus quis dizer, mas provavelmente a causa do universo é muito mais importante do que o núcleo familiar. Não que ele não seja importante, porque o núcleo familiar, pai, mãe ou filho ou coisa parecida, faz parte de um todo, certo? E nenhum todo é todo se estiver faltando uma de suas partes. E nenhuma parte é parte se não tiver consciência de que faz parte de um todo, ok? É como eu falo brincando, se você pudesse ir lá no paralama do seu carro, lá tem um parafuso, se você pudesse perguntar para ele, quem é você? Sabe o que ele ia falar? Ele ia falar, eu sou um carro, ok? Eu falei, mas como assim? Você é um parafuso. Não, essa é a minha parte. Essa é a minha parte nesse latifúndio aqui, nessa lataria, vamos dizer assim. Mas eu sou um carro. E é assim que nós devemos nos sentir. Por isso que Jesus falava, nós somos deuses. Eu sou um Deus. Só que desse Deus eu sou um parafuso aqui, espanado ainda por cima, no planeta Terra, né? E aí, o segundo item, que já é o nosso segundo diapositivo, ele já vai falar sobre abandonar pai, mãe e filhos. Aí a gente vai falar, Jesus acho que agora pirou na batatinha, né, meu? Eu acho que alguém, sei lá, ele tomou vinho estragado, sei lá, comeu algum pão mal fermentado lá e subiu para a cabeça, né? Como assim abandonar pai e mãe? É a mesma coisa, né? A mesma coisa em relação a odiar os pais é abandonar mãe, pai e filhos. Então tá aí, olha, o que não significa isso, tá? Com certeza Jesus, na sua bondade, vamos dizer assim, no seu sentimento de caridade e de elevação espiritual, não significa rejeitar a família. Isso seria a negação da doutrina de Jesus, que é a doutrina do amor, tá? Lembrando que a doutrina de Jesus não é a doutrina católica, não é a doutrina espírita, não é a doutrina protestante, presbiteriana, nenhuma. A doutrina de Jesus é a doutrina do amor, ok? Então o que ele estava querendo dizer? Está aqui do ladinho, que os interesses da vida futura prevalecem sobre os interesses humanos, eu diria até mundanos, tá? Porque os interesses humanos também fazem parte dos interesses da vida eterna, tá? Ou da vida futura, mas é dos interesses humanos mundanos. É claro que se você falar assim, é mais importante fazer a revisão do carro do que fazer o evangelho no lar, isso é estranho. Mas o que Jesus quis dizer aqui, não. Né? Ele quis dizer, o que ele quis dizer, abandonar pai, mães e filhos, coloque as coisas no seu real tamanho diante da magnitude do que eu estou te apresentando, que é o universo, certo? Então, o universo é a versão de cada um unida, certo? Universo. Então, eu acabei de falar também que se é a versão de cada um unida, tá? A união ou a unidade é mais importante do que a parte. A parte é importante. Sem o parafuso, o paralama chega uma hora que cai. Porém, se eu tiver que tirar um parafuso para o carro continuar andando, eu tiro, né? Não sei se vocês conhecem uma historinha que é até uma piada, né? Eu vou contar porque faz parte da psiquiatria. Tava lá o cara viajando com o carro, né? E de repente, estoura o pneu, arrebenta com a roda, some tudo. Fica só na panela do freio, né? Aí ele olha e fala, caramba, eu tenho o step, mas eu não tenho os parafusos.
Sumiu os parafusos, espanou tudo, explodiu tudo. E ele olhou, ele tinha parado bem em frente de um hospital psiquiátrico. E ele pensando, tirou o step, ficou pensando, daqui a pouco ele olhou de novo, tinha um doente mental olhando por cima do muro, né? E aí o cara falou assim, o que você está olhando aí, né? Eu estou com um problema aqui. Falei, se o senhor deixar, eu vou dar uma sugestão para o senhor. Quantas rodas o senhor tem aí? Agora eu estou com 3. Quantos parafusos tem cada uma? Tem 4. Faz o seguinte, tira um parafuso de cada roda, cada um vai ficar com 3, você põe 3 nessa aqui, e você põe no step e sai andando. Falei, caramba, meu. Aí ele olhou assim e falou, mas você não é louco? Sou louco, mas não sou burro. Ok, essa é uma piadinha. Mas isso significa o quê? Eu quero mostrar o que com isso? Que tudo faz parte, até mesmo a loucura, até mesmo você não ter pensado que podia fazer isso com os pneus, mas faz parte. Faltou um pedaço, o todo fica falhando. Porém, chega um momento que o todo é percebido como mais importante que o pedaço. Por isso, se for necessário, eu abandono o conceito família, né? O conceito papai e mamãe, não no sentido de acabar com o conceito de família, mas para mim agora é importante eu ir fazer outras coisas, né? Então, quando você, por exemplo, bate em você a ideia de montar a sua família, a sua casa, então você vai ter que abandonar seu pai e sua mãe, mas abandonar significa o quê? Não é mais tão importante, não vou largar como se fosse como é que chama isso? Uma sujidade na minha vida. Não é nada disso. Então vamos ver aqui, olha, o que ele quis dizer? É que os interesses da vida futura prevalecem sobre os interesses humanos mundanos. E isso está de acordo com a doutrina de Jesus. Então, olha como fazendo um paralelo. Quais são os interesses que a gente pode ver que é maior do que o interesse da família? O interesse da pátria. Olha lá, quando você marcha em defesa do seu país, você vai deixar a sua família para defender a pátria. O outro, no interesse da família. Por exemplo, a filha que deixa os pais para acompanhar o esposo. Claro, uma nova família. A vida continua. E também no interesse da vida futura. O exemplo dos apóstolos, ou seja, que abandonaram as coisinhas, as vidinhas cômodas dele, para poder fazer uma coisa inusitada, nova e muitas vezes talvez até perigosa, em função das pessoas não gostarem de você estar provocando algumas sensações ruins, que seja, incomodar as pessoas com as coisas novas. E aí tem uma passagem de Pedro que diz assim, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos, isso é em Lucas, né? Ou seja, mostrando para Jesus que o que ele trouxe era uma boa nova tão interessante que o resto deixou de ter importância. Isso tem um nome, tá? Eu costumo chamar isso de despertar espiritual. Esse é um outro grande instrutor nosso dentro da estranha moral. Quando você tem o despertar espiritual, nenhuma moral é estranha. Você começa sempre a querer refletir sobre elas. Você começa a querer entender, por exemplo, por que o Corão fala assim, né? Por que tal o Bhagavad Gita fala assim? Por que o Tao Te Ching fala assim? Porque você começa a ampliar a sua visão de mundo. E cá entre nós, vou dar uma dica. Eu trabalho com dependentes químicos. E algumas pessoas que entram em recuperação porque tem o despertar espiritual. Foi a grande sacada do Bill Wilson, o fundador dos Alcoólicos Anônimos. Porque aí você chega para um dependente químico que já está há 15 anos em abstinência, vivenciando os 12 passos, você chega para ele e pergunta assim, mas você não tem vontade de usar droga? Eu falo, tenho. Quando eu lembro, se eu pudesse usar. Ou então por que você não usa mais? Como é que você consegue não usar e os outros que estão no começo ainda fica meio que perigando de recair? Porque não faz mais sentido para mim usar droga. Quando eu senti o despertar espiritual, é tão grande a sensação que eu tenho de estar participando de algo maior, que abandonar a droga para mim é fichinha. Um exemplo que eu dou um pouco disso, do abandonar coisas pequenas porque alguma coisa maior apareceu, não significa que eu desvalorizo aquilo, tá? Mas já fez um sentido, agora eu tenho um sentido maior para a vida. É mais ou menos se eu perguntar para vocês aí, rapazes, também os jovens aí, vocês já não brincaram de carrinho? Eu já brinquei muito de carrinho. Na minha época era o Matchbox, né? Hoje é o Hot Wheels, né? Que vem com pista, aquelas coisas. Não tinha isso, só tinha um carrinho e a imaginação. A gente ia para aqueles barrancos que o pessoal rasgava com um trator para fazer casa, a gente cavava na parede e fazia as estradinhas para ficar andando. Não era legal?
Agora, quantas vezes vocês já me viram brincando com isso? Agora que eu tenho mais de 50 anos? Nenhuma. Mas eu lembro que era legal. Mas eu não faço mais isso. Por quê? Porque eu tenho coisas maiores para fazer. Nem por isso eu desvalorizo. E eu lembro como era legal. Isso é um pouquinho do que quer dizer isso aqui sobre abandonar pai, mãe e filhos. Ou seja, eu tenho um despertar espiritual. E quem alcança isso, alcança não pelo intelecto, tá? E também não através de drogas ou de sofrimento físico. Não. É um estado de espírito adquirido pelo esforço próprio de se observar e quando perceber que tem coisas difíceis em si, se contrariar e fazer diferente. Ou seja, abandonar velhos hábitos, velhas maneiras, velhos grupos, velhas pessoas, velhas sociedades, né? E isso, esse abandonar significa um exercício interno de renovação, que não depende do intelecto, tá? E eu digo isso de conviver com alcoólicos, que são pessoas simples, que não sabem ler nem escrever, que para estudar os 12 passos alguém tem que ler para ele fazer os exercícios, alguém tem que escrever para ele, e ele não sabe nem entender o que é 1 mais 2. E ainda por cima tem lesões cerebrais de memória, e ele tem um despertar espiritual. Então o que significa que não é pelo intelecto que você vai ter o despertar espiritual e nem é também pelo sacrifício, né, daquelas coisas de fazer jejum, né? Não, isso dá umas experiências místicas. Mas quando você alcança isso, é quando você percebe então aquilo que estava falando. Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos, que é uma simbologia no sentido de que não tem coisa mais importante do que servir a Deus. Parece meio piegas falar isso, mas eu não vejo outra maneira de falar, resumindo aqui. E cá entre nós, vocês viram aí na propaganda, né, no intervalo aí, que nós vimos um monte de coisa aí, né, o Mercatudo, né, nós vimos aquela menininha estudando, nós vimos uma série de coisas. Para que tudo isso aqui continue acontecendo, nós precisamos de bens fiduciários, em outras palavras, dinheiro. Como nós não vivemos e a TV não vive para o dinheiro, mas sim usa dele para poder as coisas acontecerem, nós pedimos que você participe do Clube Amigos da Boa Nova. É só ligar para o 0800 12 18 38 e fazer a sua contribuição do jeito que você quiser, nem que seja indicando alguém que queira nos ajudar. E, já que você está indo para o telefone, pega lá o seu WhatsApp e faça a sua pergunta e a sua colocação para nós. O nosso WhatsApp aqui é 99643 3827, como está aqui embaixo. Ó. Se você fizer uma pergunta já, agora, eu consigo te responder nos outros 2 blocos com muito carinho. Nós estamos indo para o nosso terceiro bloco já? E então, até já.